eu vou me referir a uma das promessas mais maravilhosas que a gente tem, que é o fato de que Cristo vem buscar a sua igreja. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Todo mundo já ouviu falar da grande tribulação, sim ou não? Quantos anos são? 7 anos. Todo mundo sabe que a grande tribulação tem 7 anos. A grande maioria não sabe por quê. Este texto, o texto que é a base de todo o entendimento da volta de Jesus, da grande tribulação, do tempo em que o anticristo vai governar na terra, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, eu não vou abordar sobre isso, mas só para que vocês saibam de um detalhe. Porque neste entendimento, alguns afirmam que Jesus vem buscar a igreja antes dos 7 anos. Outros afirmam que Jesus vem buscar a igreja no meio dos 7 anos. E outros afirmam que Jesus vem buscar a igreja no fim dos 7 anos. Ninguém discute que são 7 anos. O que as pessoas discutem é se a igreja vai passar pela tribulação ou não. Porque se ele vem buscar a igreja antes dos 7 anos, nós não vamos estar aqui quando o pau comer. Se ele vem buscar a igreja no meio dos 7 anos, então durante 3 anos e meio a igreja vai passar por uma guerra, por uma perseguição. E se ele vem buscar no final dos 7 anos, então nós vamos passar por todo o período. Agora, o que a maioria das pessoas que estudam sobre isso não entendem é que a dica sobre as 70 semanas, no versículo 24 diz assim: 70 Shavuot, 70 setes. A tradução ali está semanas, mas na verdade é 70 setes. Ali está se referindo a 70 semanas de anos. São destinadas, o anjo está falando com Daniel, que é um judeu, que está exilado na Babilônia. Ele diz assim: 70 semanas são destinadas para o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Israel, é o povo judeu. O anjo está deixando claro que todas as 70 semanas dizem respeito a um povo, ao povo judeu. E sobre a tua cidade, qual era a cidade de Daniel? Jerusalém. E quando você depois analisa, um dia eu farei novamente esse estudo, porque eu já dei, as 69 primeiras semanas, dá exatamente da saída do decreto da saída do povo de Israel do cativeiro e voltando para Jerusalém, até a morte de Jesus, quando o ungido seria cortado. As 69 semanas dizem respeito a quem mesmo? A Israel e a Jerusalém. Agora, por que as pessoas querem meter a igreja na 70ª semana? Isso é um erro claro de hermenêutica, de interpretação. Até porque se fosse destinado ao povo judeu, não teria que haver um parêntese, como aconteceu de 2000 anos. Se era só relacionado ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, então por que não continuou? Depois da 69ª, 70ª. Porque dentro do plano de Deus, depois da morte de Jesus, nasce a igreja. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: nós estamos vivendo num tempo de parênteses do tratamento de Deus com o povo de Israel. E a prova disso é que se essa tribulação diria respeito a um local, o centro dessa tribulação é um local que é a cidade de Jerusalém. Jerusalém, depois dos anos 70, deixou de estar na mão dos judeus. E durante muitos anos os judeus estiveram espalhados. Então não tinha como acontecer
a 70ª semana, a não ser que o povo judeu voltasse para a terra de Israel. Diga para a pessoa ao teu lado, mas agora eles já estão lá. Então a 70ª semana vai acontecer quando o período dos gentios terminar. Amém? Então hoje nós estamos vivendo nos últimos minutos proféticos do tempo dos gentios. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero dizer para vocês que muita gente não entende que quando Jesus fala da pregação do Evangelho, ele usa a figura de uma semeadura. Sim ou não? Vocês conhecem a parábola do semeador? Fala claramente dos tipos de campos, os vários campos, a semente é a palavra, o semeador é quem prega. Então, da mesma forma que o tempo em que a evangelização acontece é assemelhada a um período de plantio, a volta de Jesus, na Bíblia, muitas vezes é comparada a um tempo de colheita. Sim ou não? Então, para que nós entendamos a volta de Jesus, nós precisamos entender que a volta de Jesus é vista como um tempo de colheita. Eu quero mostrar para vocês aqui, então, algumas verdades que vocês até agora não ouviram, mas que a partir de hoje vocês vão começar a entender. Todo o entendimento sobre a vinda de Jesus, portanto, está relacionado à colheita que se fazia em Israel. Amém? E dentro da área da colheita, a gente tem que saber quais os tipos de colheita e quais eram as leis que envolviam a colheita. Então eu quero que você entenda que Deus ele tinha alguns princípios na colheita, que eu vou falar aqui para vocês, que depois lá na frente eles vão fazer sentido. A primeira lei é a lei da primícia, está lá em Êxodo 23, versículos 16 e 17. Guardarás a festa da cega, colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor. Deus está dizendo o seguinte, olha, a primeira lei que vocês precisam entender sobre colheita é que as primícias são minhas. Isso valia para as 3 colheitas que tinham. Tanto a colheita da cevada, quanto a colheita do trigo, quanto a colheita da uva no final do ano. Como é que funcionava isso? O cabra ia lá, semeava no campo dele cevada. Quando começava a crescer a cevada, ela era verdinha. Não estava pronta ainda para ser colhida. Como é que ele ia saber quais eram os primeiros frutos? Ele andava no campo, quando ia chegando a época. E os primeiros ramos que começavam a amarelar, ele ia lá, colocava uma marca ao redor, uma fita vermelha no campo inteiro. Ah, essa aqui já está ficando madura. Botava uma marca vermelha ao redor. Continuava andando, encontrava mais um outro tucho ali, botava uma outra marca vermelha e ia andando. Depois que ele fazia tudo isso no campo, ele arrancava, olha bem, arrancava do chão e ia na presença do sacerdote e dos anciãos e apresentava aquela colheita para Deus. Deus está dizendo, olha, a primeira porção é minha, você não vai comer dela, você vai entregar na minha presença, no templo, na presença do sacerdote e na presença também dos anciãos do povo. Esse é o primeiro princípio que Deus estava dizendo. Você fazendo assim, todo o resto vai ser santificado. Você dá essa primeira parte para mim, e eu santifico o resto de maneira que o inimigo não vai poder roubar sua colheita. Depois eu vou explicar o que isso tem a ver com arrebatamento.
A segunda lei que a gente precisa entender, que funcionava na colheita em Israel, é o que a gente chama de a lei da respiga, ou da lei de você colher o que sobra. Está lá em Levíticos 19, de 9 a 10. Ele diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Diga, o canto do teu campo. Isso se refere, os campos eram quadrados, aos 4 cantos. Tá? Nem as espigas caídas escolherás da tua messe. Colherás a tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo o seguinte: você vai colher, mas dos 4 cantos, você não pode colher. Nem o que cair no chão, você pode colher. Você tem que deixar para o pobre que estiver andando e estiver com fome, passar lá e comer. Você se lembra que Ruth falou para Noemi: eu vou até o campo respigar, eu vou pegar, elas eram pobres, estavam acabando de chegar em Belém de novo, voltando de Moabe, e elas vão até lá. Ela fala: eu vou pegar o que sobra. Era a lei do povo judeu. Deus já mandou dizer: olha, você pode colher, mas dos 4 cantos vocês não podem pegar. Isso também tem a ver quando Jesus fala que os anjos virão dos 4 cantos para colher os últimos que vão salvar, ou seja, os que sobrarem. A terceira lei está lá em Levíticos 19, de 23 a 25, que é a lei da consagração dos frutos do 4º ano ao Senhor. Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis do fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que Deus está falando? Vocês vão entrar na terra, o 1º, o 2º e o 3º ano vocês não vão comer, quando plantarem. O 4º ano, vocês vão colher o fruto e vão comer? De quem que vai ser? Do Senhor. Queridos, esses 3 textos, essas 3 leis, têm dicas importantíssimas sobre a colheita dos últimos anos, do final dos tempos. A primeira colheita, a colheita da cevada, a colheita das primícias, de respeito à igreja, que vai ser arrebatada antes da tribulação. Depois eu vou mostrar mais para vocês. A segunda colheita é a colheita do 4º ano. É por isso que lá no livro de Apocalipse, você vê um grande número de pessoas aparecendo na presença de Deus, os 144 mil, os que morrem na grande tribulação e têm as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, bem no meio da tribulação, no 3 anos e meio. 3 anos e meio, diga para a pessoa do teu lado, 3 anos e meio é o 4º ano. Portanto, a colheita do 4º ano, para Deus, se refere a estes que vão comparecer perante Deus no meio da tribulação. Amém? E a última lei é a lei do que sobra. Porque no final dos 7 anos, depois que a ira de Deus for derramada, que muita gente morrer, que o anticristo estiver perseguindo e matando muita gente, vai sobrar. Vai sobrar muita gente ainda. E estes últimos são aqueles que serão colhidos com os anjos que virão dos 4 cantos da terra para colher o que sobrou e oferecer a Deus. Amém? Bom, pastor, você está explicando, mas você ainda não está provando. Então eu vou começar a pregar. É muito importante que você entenda então que tem 3 períodos de colheita em Israel. Diga, tem 3 períodos de colheita em Israel. A primeira colheita é a da cevada.
A colheita da cevada ocorre no chamado dia de primícias. Olha para a pessoa do teu lado. Primícias. Então a colheita da cevada acontece, a festa de primícias acontece naquela semana da Páscoa. Porque a festa para o judeu da Páscoa é de uma semana. E todo judeu tinha que comparecer a 3 festas. Diga assim, são 3 festas, chamadas festas da reunião. Isso é uma outra dica também. Porque é uma festa em que Deus está dizendo, eu vou reunir o meu povo. Quais eram as festas? O período da Páscoa, o período de Pentecostes e o período de Tabernáculos. Por que Deus faz isso? Por uma razão simples. O povo colhia, a primícia era para Deus. E eles ofereciam aquela primícia para Deus. Literalmente até o templo, levava a cevada, ou o trigo, ou a uva, e dava na presença do sacerdote e diante de todo o povo. Isso é uma dica de que quando Jesus vier buscar o seu povo, ele vai reuni-los para levá-los na sua presença. Apresentar diante do templo fala desta apresentação perante Deus. Então diga, primeiro é cevada, que acontece no final da Páscoa, na festa de primícias. A festa de primícias é o 8º dia. Para que vocês saibam, Jesus ressuscitou na festa de primícias. Por isso que ele é chamado pelo apóstolo Paulo de a primícia dos que vão ser ressuscitados, dos que dormem. Olha a dica aí. Ele está dizendo que a fé, o arrebatamento, seria como a festa de primícias. Jesus é o primeiro que ressuscitou e ele é apresentado para Deus. Depois nós, os que tivermos mortos, amém? Diga para a pessoa do teu lado, você será arrebatado como primícia para Deus. A segunda colheita é a colheita do trigo. A colheita do trigo é exatamente na festa de Pentecostes. E a gente vai perceber que há uma diferença clara entre a cevada e o trigo. E aí você vai entender por que nós não vamos passar na tribulação e os judeus vão passar. E a terceira colheita é a colheita da uva, que acontece durante o período da festa de tabernáculos. Então, na verdade, quando a Bíblia fala de que Jesus vem para buscar o seu povo, na verdade, há 3 eventos de colheitas separados. E essa é a razão porque muita gente confunde. Porque em alguns momentos a Bíblia está falando da colheita da cevada e é a igreja. Em outros momentos ela está falando da colheita do trigo. E são esses que vão estar na presença de Deus no meio da tribulação. E em outros momentos Jesus está falando da colheita do vinho. E eu vou mostrar, vou provar para você nos textos e aonde eles estão. Então, quantas vezes que o povo tinha que comparecer diante de Jerusalém, do templo? Como é que chamavam essas festas? Festas de reunião. Tá? Ninguém podia ficar na sua terra. Todo mundo tinha que subir a Jerusalém. A segunda coisa que a gente precisa entender agora é a lei das primícias. Eu já expliquei para vocês mais ou menos o que acontece, mas essa palavra primícias, no hebraico é becharim. Diga becharim. Bechor é primogênito. Becharim são os primogênitos. Deus está pedindo os primeiros para ele. Consagre a primeira porção para mim, e o que sobrar vai ser teu e eu vou santificar. Esse é o princípio das colheitas, tá? Ele ia lá, arrancava aqueles ramos que tinham amadurecido primeiro, marcava, dizia assim, marcava, e depois apresentava diante do templo e na presença do sacerdote e dos anciãos, tá? Isso é muito importante a gente entender. A terceira reflexão que a gente vai começar a fazer agora de maneira mais profunda é o que representam as 3 colheitas.
No livro de Apocalipse, lá no capítulo 4, versos 1 a 4, e é importante a gente entender isso, porque os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam da igreja. Quando termina o capítulo 3, não aparece mais a palavra igreja no Apocalipse inteiro. De uma hora para outra, some a palavra igreja. E a dica está aqui em Apocalipse 4, versículos 1 a 4. Olha o que João está falando aqui. Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Diga, trombeta. Ao falar comigo. Vocês se lembram que Paulo fala do dia do arrebatamento, que antes do arrebatamento haveria o quê? Um som de trombeta. E João está vendo o arrebatamento aqui. Ele vê uma porta aberta no céu, uma voz como de trombeta, e ele diz assim: como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui. Diga, sobe para aqui. Fala de arrebatamento. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, ele está dizendo claramente, olha, agora começa um novo tempo. Depois dessas coisas se refere ao quê? Ao período da igreja. Porque os 3 primeiros capítulos estão falando da igreja. Aí ele diz assim: imediatamente, diga, imediatamente. Como é que o arrebatamento vai ser, que Paulo fala? Num piscar de olhos. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e este que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Arco-íris fala do quê? Aliança. Semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Literalmente, João aqui está vendo o que vai acontecer imediatamente após o arrebatamento. Ele viu a porta aberta no céu, ele viu a palavra de trombeta, e ele subiu imediatamente, ele experimentou o que vai ser o arrebatamento. E quando ele chega, ele está onde? Na sala do trono, diante de Deus e dos anciãos. Como é que era mesmo as primícias? Eles eram arrancados do campo, primeiro marcados. Diga para a pessoa do teu lado, você também é marcado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados, marcados para o dia da redenção. Que dia é a redenção? O arrebatamento da igreja. E assim que a igreja sai, os que foram marcados pelo Espírito Santo, assim como as primícias, eles tinham que comparecer perante o templo, diante do sacerdote e dos anciãos. Aonde eles estão ali? No trono de Deus, o templo de Deus nos céus, diante do próprio Deus e dos anciãos. Diga para a pessoa do teu lado, você será arrebatado como primícia para Deus, como os primeiros, a primeira colheita, querido. A primeira colheita dos que vão ser salvos no fim é da igreja. Por quê? Porque você já aceitou Jesus como seu Salvador, porque o Espírito Santo já te marcou. Então quando chegar o tempo e a trombeta trocar, Ele vai levar os que creem. Amém ou não? A segunda colheita é a colheita do trigo. Representa quem? Os 144 mil judeus que vão se converter na grande tribulação. A Bíblia diz que são 144 mil jovens que não se contaminaram, nunca se prostituíram. Eles são 12 mil de cada tribo de Israel, 144 mil. Mas eles também engrossam as fileiras dos céus juntamente com todos os que morrerem na tribulação por causa do nome de Jesus. Aí você fala assim, mas esses que
morreram e não são judeus, por que eles não foram arrebatados antes? Alguém pode me dizer? Pode falar. Isso, eles não tinham crido antes. Eles não tinham crido antes. Hoje, às vezes, você prega para uma pessoa, ela não se converte. Ela não aceita Jesus, ela vai ser arrebatada? Não vai. Mas quando acontecer o arrebatamento, ela vai saber que foi de Deus, porque você avisou ela, sim ou não? E os 144 mil vão pregar. E muita gente vai se converter durante a tribulação. Vai ser uma infinidade de gente. João fala, eu vi uma multidão. Quem são esses que estão subindo com vestes brancas? E a voz diz, são estes os que morreram na grande tribulação. Eles foram decapitados por causa do nome do Cordeiro. Qual é a religião que mata por decapitação? O islamismo. Então não tenham dúvida que nesse período vai ser um período que o islamismo vai estar crescendo de maneira poderosa e dominando e aterrorizando. Diga para a pessoa ao teu lado, mas você não precisa passar por isso. Então a colheita da cevada fala das primícias que somos nós. A colheita do trigo fala do povo de Israel. E a prova diz que quando Jesus está falando em Mateus capítulo 13, ele compara o joio e o trigo. Queridos, a igreja nem existia nessa época. Quando ele fala que o trigo ali é o povo de Deus é o judeu. Não existia igreja ali. A igreja não tinha nascido. Ali claramente, a gente usa, né, como se fosse a igreja e tal. Não, o trigo aqui não tem nada a ver com a igreja. O trigo aqui é Israel. E portanto, a colheita do trigo, eu vou continuar mostrando para vocês, fala desta colheita que vai acontecer no meio da grande tribulação. Quando não só os judeus, 144 mil, as duas testemunhas que vão se levantar e todas as pessoas que se converterem na grande tribulação comparecerão diante de Deus no meio dos 3 anos, dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, e portanto no 4º ano. Diga, é a lei do 4º ano, de consagrar o fruto do 4º ano para Deus. Olhe para a pessoa do teu lado, diga, cevada, fala da igreja. Diga, trigo, fala dos crentes no meio da tribulação. Mas ainda tem uma última colheita, que é a colheita da uva. Que colheita é essa? Porque a Bíblia diz que na metade da grande tribulação, o acordo de paz, porque o anticristo vai se levantar como um líder que vai promover paz, e o mundo vai estar querendo paz. Então ele vai botar na mesa judeus, aqueles que forem cristãos, a igreja provavelmente pode ver esse acordo, mas logo em seguida vai ser arrebatada. E muçulmanos. E já existem muitas tentativas. Bill Clinton fez isso, tentou através do acordo de paz Oslo I, Oslo II, quando ele pôs Yitzhak Rabin junto com Yasser Arafat, e não deu certo, acabaram não concordando. Vocês veem que agora o Obama está tentando promover essa paz, né? E o Netanyahu foi lá no Congresso americano e detonou, falou, não vamos fazer paz com esse povo, eles querem matar Israel. Isso tudo é a igreja tendo mais um tempinho para evangelizar. Porque o dia que o acordo de paz for assinado, e meu querido, 7 anos, se o tempo do acordo forem 7 anos, você bota a barba de molho que você vai sumir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Mas a Bíblia diz que esse acordo vai acontecer de 7 anos, mas no meio da tribulação ele vai ser rompido. Porque o anticristo vai entrar no templo e vai dizer, eu sou Deus. E vai profanar o templo. E aí vai começar a última metade desses 7 anos, que vai ser o tempo mais difícil. Um tempo que a Bíblia diz que é o tempo da vindima, que eu vou ler para vocês aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, esse texto é muito claro, ele diz assim, aqui
é logo após os 3 anos e meio, ou seja, é o início da última metade da grande tribulação. E ele diz assim: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice, diga foice, e ceifa, diga colhe, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. 3 colheitas. Quem é essa última colheita? É a colheita de todos os últimos que vão se converter. Quem são eles? Primeiro são os judeus, que a Bíblia promete que lá no finalzinho, quando o anticristo estiver com tudo para cima deles, eles vão olhar para o céu e vão ver Jesus nas nuvens, e vão ver o sinal nas mãos. Zacarias, depois eu vou ler para vocês, Zacarias diz assim: quem é esse que tem as mãos feridas? Zacarias diz isso. E eu, como hoje eu leio no original, lá é a mão traspassada mesmo. Ele diz assim: eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz: eu colocarei um espírito, lá em Zacarias, de súplica, e chorarão como quem chora pelo primogênito. E nessa época, querido, a Bíblia diz que todo Israel será salva. Eles vão clamar pelo Messias, eles vão reconhecer o Messias. E nessa hora é a última colheita, é a colheita da vindima. E sabe como a Bíblia chama essa colheita? A colheita no lagar da ira de Deus. Colheita no lagar é o quê? Colheita do vinho. Diga 3 colheitas. Primeira, cevada. Diga igreja, primícias. Diga segunda, trigo. Diga 144 mil. E os que se converterem na grande tribulação, os que morreram pelo nome de Jesus. Diga terceira colheita e última, a colheita do vinho. Fala Israel e os que restarem que vão se converter. Agora uma coisa é muito importante. Nesse período vai ter a imposição do número da besta. Muito provavelmente esse número será um código que as pessoas receberão na própria pele, com todas as informações médicas, onde você nasceu, qual o teu problema físico, de doença. Vai ser, hoje já existem países que estão fazendo isso, empresas que já estão inserindo chips nas pessoas. Você não precisa mais de cartão de crédito, você não precisa mais de pontos, você passa e ele faz com o leitor óptico, ele lê tudo aquilo. Então isso tudo já está sendo preparado para que aconteça, queridos. Mas diga assim, 3 colheitas. Agora eu quero falar para vocês sobre o método das colheitas. Quando você entende o método da colheita, fica mais fácil ainda de você perceber essas 3 colheitas, esses 3 povos que vão se encontrar com Deus. A primeira colheita é a colheita da cevada. A colheita da cevada é com um garfo assim, ó. Até hoje isso é feito assim. Sabe por quê? Porque a cevada tem uma casca muito fina. Você não pode pisar em cima da cevada. Você esmaga o fruto de dentro. Então ele pega, enfia embaixo assim e joga para cima. Por que ele joga para cima? Porque o vento, no final do dia, muitas vezes o vento é forte, o vento separa a casca do conteúdo. É assim que eles fazem. Vento é uma colheita aerada. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo selou. E que o Espírito Santo vai buscar a igreja. A colheita da cevada, meu querido, a separação de quem é, da casca, que é essa casca horrorosa que a gente tem, do conteúdo que é marcado, selado pelo Espírito Santo, vai ser feito pelo vento. Aleluia, digo, o vento é o Espírito de Deus, aleluia.
Isso mostra claramente que a igreja não passa pela tribulação. Porque quem faz essa separação é o Espírito. Vocês acham que isso tudo aqui é alegoria? Queridos, quando isso foi escrito, um judeu daquela época sabia muito bem do que eles estavam falando. Só que nós estamos falando de 2000 anos de hiato, e as pessoas perdem o entendimento de como as colheitas eram feitos, os processos, e por isso confunde tudo. Vocês querem ver? Vamos lá. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 diz assim: não se esqueçam que as primícias eram marcadas com uma fita vermelha, depois eram arrancadas, que fala do arrebatamento, e por último apresentadas aos sacerdotes. Diga: marcar é o Espírito que nos sela. Diga: arrancar, arrebatamento. Diga: apresentar ao sacerdote é apresentar diante do trono de Deus e aos anciãos, como está lá em Apocalipse capítulo 4. E olha o que o texto diz em Efésios: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Quantos já ouviram a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Diga assim: não é fazer nada, é somente crer. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está dizendo que você foi marcado pelo Espírito Santo porque creu em Jesus. E até que o Senhor venha buscar, que o Espírito vai vir, você vai estar guardado para o dia da redenção, que é esse dia, que nós não teremos mais essa casca, esse corpo pecaminoso. Amém? Diga assim: arrebatamento da igreja. Quem faz a separação é o Espírito. Ele marca, ele leva e nos apresenta perante Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: é bom viver nesse tempo. Sabe, queridos, 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 e 21 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que ele está dizendo? Que assim como a primícia, primeiro era consagrado um para Deus, para depois vir o resto, Cristo foi o primeiro a apresentar ressuscitado diante de Deus. E aí depois nós, no dia do arrebatamento, vamos ressuscitar também. Diga para a pessoa do teu lado: mesmo que você morra, no dia do arrebatamento você vai ressuscitar, porque Jesus foi consagrado primeiro. Amém ou não? Vejam como tudo está se tornando mais fácil de entender. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, igualzinho, né? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém ou não? Aqui você veja claramente como tem a ver com a colheita de primícias. O apóstolo Paulo usa até a mesma palavra. Ele diz: do jeito que o lavrador marcava, o Espírito Santo marca. Do jeito que o lavrador jogava a cevada para cima para o vento separar, é o Espírito quem separa a casca do corpo do interior, que é o que nós realmente somos. E o fruto é apresentado para Deus na presença do templo, amém? E dos anciãos, porque os homens todos acima de 20 anos tinham que estar presentes nessa festa de colheita. Por isso, todo judeu de todo Israel, homem acima de 20 anos, tinha que estar lá presente na festa de primícias, porque é uma festa de reunião. Mas a segunda colheita é a colheita do trigo. E aqui eu quero dizer para você: o trigo
ele parece com a cevada, mas ele não é igual. O trigo tem uma diferença básica. A casca do trigo é dura pra caramba. Você sabe como é que eles separavam a casca do fruto? Existia um board, uma prancha. Isso ainda existe hoje, tá? Que embaixo dela tinha muitas ranhuras. Tinham cacos de vidro. E eles iam ali na área onde o trigo estava colocado. Um homem subia em cima e animais puxavam. E ele ia passando e moendo o trigo. Com o peso do homem, passando por cima do trigo, a casca vai saindo. Diga assim: a cevada, basta o Espírito soprar. O trigo tem que moer. Sabe como é que chama esse board, essa prancha, no latim? Tribulon. Desse instrumento aí, foi que veio a nossa palavra, tribulação. Olhe para a pessoa do teu lado, agora eu estou entendendo. Diga assim: a cevada não pode ser macetada, porque ela destrói o fruto se fizer. Ela é aerada. O vento faz e sai a casca. Diga: o trigo é duro, precisa ser moído. Quem aqui creu em Jesus? Muitas vezes a gente entrega a vida para Jesus, não entende bolhufas de quase nada. Mas o Espírito Santo está fazendo uma obra. E você crê, e você aceita. E o próprio Jesus falou: vocês que não ouviram, creram. Você está me entendendo, irmãos? A igreja não vai passar pela tribulação, porque a igreja não tem o coração duro. As pessoas hoje, nesse tempo de graça, aceitam pela fé. Amém ou não? Por isso que Deus está dizendo: vai ser os primeiros, serão os primeiros na minha presença. Mas o povo judeu, Deus tem uma aliança com eles. E Ele não vai deixar de cumprir o que Ele prometeu a Abraão. Nem que para isso eles tenham que ser moídos. Passar pela prancha da tribulação. E isso vai acontecer, e eles vão estar na presença do Senhor no meio da grande tribulação. Quem aqui está entendendo, dizendo glória a Deus? Tremendo isso, né? Então aqui fala dos 144 mil que vão se converter, dos que vão morrer por Jesus, os que foram duros hoje, mas crerão depois. E aí tem a terceira colheita. Diga: a primeira é o vento que separa. A segunda é a tribulação que moe. E a terceira, como é que faz? Como é que você separa a casca da uva do conteúdo para fazer o vinho? Diga assim: tem que ser pisoteado. Sabe, querido? Vamos ler Apocalipse 14, 17 a 20. Nós vimos que no versículo 15 ele já está falando da colheita com as foice. E o texto diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Diga: a foice é o instrumento para colher a uva. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Vejam como é a terceira colheita. Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar, no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios.
Literalmente, essa é a última parte da tribulação. E Deus está comparando o que esses judeus e esses últimos que vão se converter vão ter que passar para reconhecer o Messias. Porque como é que você faz? Você arranca com a foice os cachos da videira, depois você joga aquela uva no lagar, e lá é literalmente pisada, até hoje é assim. Você tem que pisar. E dali sai uma fruta, um suco precioso. Deus, meu irmão, até quando Ele tem que tratar com dureza. Ali, quando fala da cólera de Deus, não é contra os que vão crer. É contra aqueles que se aliaram ao anticristo. Mas quem estiver lá vai passar por isso. Vai haver uma série de catástrofes naturais. Isso que você está vendo hoje, que nós estamos dizendo aqui, irmãos, é só um antigosto. Os cientistas dizem que até 2050 faltará água para a terra. A gente achava que não era possível. Brasil, que é uma nação como a nossa, que tem água pra caramba. Nós estamos vivendo problema de água. Imagina, eles dizem que até 2050, mais de 50% da população do mundo não terá água. Vai ter que morrer gente. E isso vai acontecer, irmãos, vai acontecer. Tudo isso que nós estamos vendo é um preâmbulo do que a Bíblia já predizia mais de 2000 anos atrás. Então a primeira colheita, diga a primeira colheita, a cevada, é o arrebatamento da igreja. Diga, a igreja não tem casca dura. Aí vão ter os fariseus de plantão que vão dizer, não, tem muita gente dura. Não, querido, está falando dura para crer que Jesus é o Salvador. Você creu nisso? Quantos aqui já confessaram que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, o único caminho? Querido, você está marcado. No dia que você falou, eu aceito, aos olhos de Deus o ramo verde amadureceu. E o Espírito Santo vem, bota a fitinha do lado e fala, esse é meu. Vai ficar até a hora de eu apresentar no dia da primícia, eu vou arrancar isso aqui e vou levar para o templo na presença de Deus, amém? O judeu, casca dura, tem muitos judeus que estão se convertendo hoje. Eles estarão no arrebatamento. Porque o que vai separar um do outro é crer ou não. Creu em Jesus como Messias, está no arrebatamento. Não creu, vai ter que esperar a tribulação. Mas a terceira colheita, a colheita da uva. E o lagar é o meio de você separar a casca do conteúdo, pisoteando. Mas também tem 3 encontros que Jesus teve logo após a ressurreição, que são dicas preciosas a respeito dessas 3 colheitas. Quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que ele encontrou? Maria Madalena. Ele foi atrás dela ou ela foi atrás dele? E quando ela estava lá, triste, porque ela queria estar perto de Jesus, e ele estava morto aos olhos dela, e de repente ela encontra com ele, e quando ele se revela para ela, ela fala, Rabone, quer dizer, meu rabi, se lança aos pés dele, ele se afasta e fala, Maria, não me toques, porque eu ainda não compareci perante o meu Pai. Naquele momento, querido, ele era o cordeiro. Você sabia que nas primícias o povo apresentava os seus ramos, mas o sacerdote apresentava um cordeiro, a primícia perante Deus. E Jesus disse, não me toque porque eu ainda não compareci diante do Pai. A Bíblia diz que ele entrou nos santos dos santos, nos céus, e apresentou o seu sangue na arca da aliança verdadeira, e o sangue de Jesus permanece na arca da aliança nos céus, cobrindo os nossos pecados. Essa é a razão porque quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Amém ou não?
E o livro de Hebreus diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel que foi derramado, Deus falou para Caim, o sangue de Abel clama por vingança. O sangue de Jesus é superior porque ele não clama por vingança, ele clama por perdão. Está consumado. Hoje os nossos pecados estão debaixo do sangue mais poderoso para limpar. Por isso que lá na cruz do Calvário, quando ele terminou o seu sacrifício para apresentar a Deus, diz: está consumado. Então a razão por que você vai, meu irmão, não tenha dúvida, é porque no momento que você aceitou que Jesus morreu no teu lugar, você está marcado e coberto pelos pecados, pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Maria representa a igreja. É uma mulher. A igreja é sempre vista na Bíblia como uma mulher, como uma noiva. Maria é que creu, é que buscou Jesus a despeito do medo que ela tinha dos romanos. Ela foi. É a igreja. O segundo grupo são os discípulos, todos lá escondidos dentro de uma casa com medo. E Jesus atravessa a parede e se manifesta a eles. E eles se alegram e rejubilam e ficam ali. Glória a Deus, ele ressuscitou. Eles eram homens e judeus. Eles representam os que vão se converter e vão ser apresentados a Deus no meio da tribulação. É o segundo encontro com Cristo ressurreto. Mas o terceiro, quem é? Quem que estava faltando quando Jesus apareceu aos discípulos? Tomé. E Tomé, quando chega e eles falam: nós vimos o Senhor, ele esteve aqui conosco. Ele falou: o quê? Vocês estão malucos? Eu não creio. Eu só crerei quando eu quê? Quando eu vir o sinal dos cravos e quando eu puser a mão do lado. E de repente Jesus tem um terceiro encontro com Tomé. E Jesus falou: está vendo, Tomé, olha aqui minha mão. Ele foi e tocou. Toca aqui. Aí ele falou: Senhor meu, Deus meu. E Jesus falou: Tiago, creste porque viste? Desculpe, Tomé, creste porque viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem representa Tomé? O que Tomé precisou ver para crer? O sinal. Vamos ler Zacarias 13, 6 a 9. Aqui, meu irmão, está falando literalmente de que inimigos estão vindo contra Israel e o que Deus vai fazer por eles. Se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Meu Deus, é Deus falando de Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Não foi o que aconteceu com o povo judeu? Zacarias falou isso 500 anos antes da morte de Jesus. Jesus morreu e os judeus foram dispersos. E aí ele diz mais: mas volverei a mão para os pequeninos e toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Aqui ele está falando de Israel, tá? Mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome. Eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: ó Senhor, é meu Deus. Vejam a semelhança. Deus está dizendo: o meu povo não creu. Eles feriram o meu companheiro, o meu pastor que eu enviei. Por causa disso, eu vou ter que prová-los, eu vou ter que usar a espada. Por causa disso, eu vou passá-los pelo fogo. Tudo isso é o quê? Símbolo do quê?
juízo. Eu vou passá-los pelo fogo, mas eu vou voltar a lidar com eles. E nessa hora, eles vão ver e vão perguntar: que ferida é essa? É a ferida com que vocês me feriram. O meu servo, o Mashiach, o Messias de Israel. E aí eles vão dizer: tu és o meu Deus. Não foi exatamente o que Tomé falou? Senhor meu, Deus meu. Então aqui literalmente você vê clues, dicas, sinais de como Deus vai tratar com cada um. Diga para a pessoa do teu lado: para os que creem, eles recebem o direito de serem marcados como primícias para o dia da redenção. Diga: o arrebatamento da igreja é como a colheita da cevada. O jeito que Deus vai fazer é com o sopro do Espírito. Não vai moer e nem vai pisar, vai soprar. Agora tem crente que adora querer passar pela tribulação. Não, irmãos, vai ser horroroso. Vai ser horroroso. Vocês estão vendo aí essas decapitações que o Israel está fazendo? É o que vai acontecer no futuro. Agora, quando você analisa a visão escatológica do Islã, se encaixa perfeitamente. Eles serão o instrumento do anticristo. E o anticristo, na minha opinião, será um muçulmano, que ganhará força, que terá poder e que vai num primeiro momento fazer acordo de paz com cristãos que sobrarem, né, os que não eram de verdade, e com judeus, mas que no meio do acordo vai quebrar. E a perseguição vai ser extraordinária. Mas a igreja é como a cevada, é primícias. O Espírito sopra, separa e apresenta para Deus. Israel, que tem um coração duro, é como o trigo, precisa ser moído. E vai passar pelo tribulon, pela tribulação. Mas vai se converter e vai também ser apresentada para Deus no meio da tribulação. E Deus ainda tem um amor tão grande, porque os que passarem pelo resto da tribulação, a Bíblia diz que muitos vão fugir para uma região desértica que os teólogos acreditam ser Petra, pela localização e pela inexpugnabilidade, pela maneira que é difícil você invadir lá. Muitos vão se converter no final dos 7 anos. Agora, o que é mais lindo disso tudo, queridos, que quando Jesus vier para reinar sobre o mundo, Ele vem na última colheita, que é a colheita de tabernáculos, para reinar 1000 anos. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que eu tenho ficado tão maravilhado com o que Deus está fazendo. Eu vi um testemunho anteontem, um programa que eu vi de vários teólogos que estudam sobre isso, inclusive um rabino que se converteu, que tem sido um instrumento maravilhoso de revelação. Mas eu ouvi o que Deus está fazendo. Quantos aqui sabem qual é o país do mundo onde o evangelho está crescendo mais rápido? Não é a China. Não é Israel. Israel, para vocês terem uma ideia, não, o país, não estou falando do continente. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos cresce 0,8% ao ano de cristãos, com toda aquela pregação. Tem um país que cresce 9,6% ao ano dos crentes, não é da população. O número, a percentagem em relação ao número de cristãos que existe. Irã. Vocês acham que Deus não tem amor por aquele povo sofrido? Irmãos, eu vi um testemunho que o pastor que contou chorou e eu chorei junto.
Ele disse que uma jovem de 35 anos, devota ao Islã, orava 5 vezes ao dia. A mãe dela tinha esclerose múltipla, paralisada numa cadeira esperando para morrer, porque isso é progressivo. Já não fazia quase nada, não andava, movia pouco, já estava lá entrevada. A moça chegou e disse assim: olha, eu vou me matar. Acontece que a rede TBN, ela tem mandado sinais até clandestinos para todas as nações, inclusive essas. E ela captou um programa e ela ouviu uma mensagem de 30 anos atrás do Billy Graham. É que o Zeca falou ontem, esse homem até depois de morrer vai ganhar mais gente para Jesus que todos nós, viu? Ela ouviu a mensagem do Billy Graham e no fim da mensagem ele fala assim: você aí que está querendo se matar, não se mate. Convide a Jesus para entrar na sua vida, que Ele vai transformar a sua história. E ela ouviu aquilo, não tinha a mínima ideia que aquilo era uma coisa antiga, e lá estava embaixo: se você quer oração, ligue aqui para o número. É óbvio que o número é editado, portanto o número tem uma equipe do ministério dele hoje orando pelas pessoas. E ela ligou para o cara, a pessoa atendeu, ela se identificou, ela falou: é o seguinte, eu vou me matar, não aguento mais. E contou a vida dela. E ele disse assim: escuta, dê uma chance para Jesus. Ela falou: não quero, eu quero me matar, minha vida não vale a pena. Ele disse: dê uma semana para Jesus. Ela falou: tá bom, eu vou dar uma semana. Mas se Jesus não se manifestar para mim, eu vou no teu programa e quero me matar na frente de todo mundo, para que eu pelo menos possa glorificar a Alá com a minha morte. Naquela noite ela foi dormir e ela acordou com um barulho. E o barulho, queridos, era da mãe dela andando. E não é que ela estava andando com um passinho, não. Ela estava andando, a moça levou ao médico e o médico falou: ela está 100% curada. E o médico falou para ela: qual foi o imã que orou por ela? E ela falou: Jesus. Essa mulher, meu querido, se casou com um pastor iraniano. Eles foram para os Estados Unidos. E depois de estarem estudando lá, fazendo curso de teologia e tudo mais, eles quiseram voltar. E as pessoas diziam para eles: mas como você vai voltar? O Irã é um lugar perigoso, vocês podem morrer. Não, mas nós temos um povo lá. Hoje, essa jovem e o seu marido pastor pastoreiam uma igreja perseguida, subterrânea, de 4.000 iranianos. Isso é o que Jesus está fazendo em toda a terra. Então vocês não tenham dúvida. O avivamento que está acontecendo no mundo árabe hoje é extraordinário. Em todos os lugares onde tem perseguição do Islã, as pessoas estão se convertendo. Queridos, Jesus está para voltar. E nós temos que ser como Maria. Buscá-lo, buscar a sua presença, porque Ele nos marcou, nos selou e virá nos buscar.